Bem-vindos a mais um resumo. Peço que deem like para apoiar o canal e deixem seus comentários sobre o que acharam da história. Caso desejem uma continuação, deixa aí nos comentários. Então bora para a história. Um dos sobreviventes fala para o protagonista que o antigo líder, cujo nome é Li Dashan, o que abusou do Zenfeng, gostava de colecionar armas. Por isso ele tinha vários tipos de espadas. Algumas são espadas longas, adagas, machados, lanças, chicotes e entre outras. Outro sobrevivente o repreende falando que o protagonista quer outro tipo de armas. Ele interrompe a conversa falando que armas brancas são as melhores. Já no arsenal de armas ele é apresentado aos vários tipos de armas. O protagonista fica interessado em uma lança. O sobrevivente, percebendo isso, começa a falar que a lança era a favorita do antigo líder. Fala que a lança é feita de aço inoxidável sem falhas, enquanto a ponta é feita de aço damasco temperado. Por causa disso ela é feita para durar bastante tempo. No entanto, é muito pesada e por conta disso poucas pessoas conseguem a usar. Perfeita para o protagonista, vamos ver como ele vai se sair com ela nas lutas futuras. Dois sobreviventes a carregam para o protagonista, ele a segura e a testa, então diz que gostou. A irmã pergunta se há algo mais leve para ela usar, os dois confirmam. Então, a mostram para Xiao Yu, um cutelo de aço carbono, ela gosta da arma. Antes de ir embora, o protagonista pede a eles uma pistola carregada. Ainda diz para eles decidirem entre si quem será o próximo líder. Após meio mês, o protagonista e a Xiao Yu estão lutando contra uma besta mutante que tem a força 16 vezes a força de um humano normal. O protagonista ataca a besta, mas era uma miragem. Então, a besta aparece por detrás do protagonista para o atacar. Nesse momento ele usa a habilidade de duplicação em si mesmo, então seu clone mata a besta mutante. Os dois, após reforçarem e duplicarem o núcleo, a Xiao Yu, depois de consumir o núcleo evolutivo, fala que o núcleo da besta mutante é de alta qualidade. Todavia, fala para seu irmão que não consegue sentir qualquer aumento de poder ao ingerir o núcleo. Logo conta que sente como se algo estivesse faltando. O protagonista fala que ao alcançar uma força 20 vezes maior que a força humana é o limite para um humano de nível 1. A partir daqui vai ser usado a nomenclatura de níveis para dizer a força dos personagens da obra, porém também vai falar se eles têm tantas vezes a força de um humano normal. Continua dizendo que ao ultrapassar essa barreira eles serão humanos evolucionistas de nível 2. A Xiao Yu fala para seu irmão olhar algo logo à frente, então ele vê nuvens vermelhas e nesse momento a chuva de sangue cai novamente. O protagonista fala que ainda pode sentir a sensação de queimação da chuva de sangue mesmo sendo 20 vezes mais forte. Ele pergunta a Xiao Yu se ela ainda não sente nada, ela confirma que não sente nada. Ele, ao ouvir isso, fica pensativo e diz que eles precisam encontrar um abrigo. Eles chegam a um depósito que tem alguns galpões, então entram em um deles que contém madeira processada. Com isso fazem uma fogueira e comem algo, enquanto esperam a chuva passar. O protagonista fala para sua irmã não fazer barulho, pois ouviu alguém por perto. Ela pergunta se é um zumbi. Ele fala que não poderia ser um zumbi, porque o andar é muito coordenado. Após um tempo, 4 sobreviventes entram no galpão que eles estão. Eles avistam o protagonista e a Xiao Yu. Nesse momento um dos sobreviventes aponta a arma para o protagonista. Nessa hora ele avisa para o sobrevivente não fazer isso. Outro sobrevivente, percebendo que o protagonista não gostou de como está sendo tratado, pede desculpa pelo comportamento do seu companheiro. Então diz que não esperava encontrar alguém no local e pede para ficar com eles até a chuva passar. Chega até ser estranho um sobrevivente ser legal nessa obra. O protagonista concorda em eles ficarem. O protagonista, enquanto come, deixa eles ficarem. Um dos sobreviventes, vendo como o protagonista está agindo, fala asperamente pelo modo como ele falou. Devido a isso, fala que ele precisa que alguém lhe ensine uma lição. Outro figurante que sempre procura a morte. O outro sobrevivente o acalma. A Xiao Yu fala que os sobreviventes também são evolucionistas. O protagonista confirma que todos os 4 são evolucionistas, porém são de baixo nível. Então diz que o que falou educadamente praticava boxe e é o mais forte dos 4, enquanto os outros ainda têm muito a aprender. Eles, ao ouvirem tudo isso, ficam surpresos com a análise do protagonista. O mais forte fala que o protagonista parece bem forte.
O outro, que não gostou do protagonista, fala que ele é sortudo, diz também que qualquer um poderia adivinhar isso também. Após um tempo no local, todos percebem alguém se aproximando, então um homem ruivo bem vestido entra no galpão. Ao ver como todos ficaram em alerta, fala que não há necessidade de eles ficarem preocupados, pois ele não é um homem mau. Somente quer fugir da chuva e quer paz. Fala ainda que somente é um andarilho solitário. O sobrevivente que apontou a arma para o protagonista fala para o homem ruivo que ele não precisa se mostrar, pois não é bem-vindo no local, e o manda procurar outro lugar para se abrigar da chuva de sangue. No entanto, o homem ruivo fala que os camponeses não têm educação e que não sairá do local. Nesse momento, o sobrevivente armado entra em alerta. O protagonista fala para sua irmã se proteger caso aconteça uma luta. O homem ruivo mostra o dedo do meio para o sobrevivente armado. Com isso fala que ficará no local até a chuva passar e pergunta quem ele pensa que é, enquanto fica zoando com o sobrevivente armado. Hahaha, esse cara já chegou aloprando contra um cara armado com um fuzil, no mínimo ele é muito forte. O sobrevivente o xinga, então o homem ruivo lhe mostra o dedo do meio novamente, caçoa do sobrevivente. A Xiaoyu fica rindo vendo toda a situação. O sobrevivente, vendo a Xiaoyu rindo, diz que vai expulsar o homem ruivo. O líder, que conversou com o protagonista, manda o outro sobrevivente parar, pois ele só está arrumando problemas. O homem ruivo vai falar com a Xiaoyu e elogia a beleza dela. Ela agradece o elogio. Ele fala que algo cheira bem no local. Pergunta que se o que eles estão comendo são capinoodels. Então pede um para o protagonista e este lhe dá um. O homem ruivo agradece e come. Após comer, se apresenta falando que é belo e gentil. Então diz que seu nome é Di Xiaofeng. Com isso pergunta o nome de todos no local. A Xiaoyu se apresenta falando seu nome e do seu irmão, que é Qin Yu. O homem ruivo fala que o nome do irmão dela não se parece com o de um irmão e sim como se fosse o pai dela. Após um tempo, alguns estão dormindo, enquanto outros estão acordados vigiando. O protagonista analisa os sobreviventes do local. Pensa que os 4 evoluídos são bons o suficiente para sobreviver ao apocalipse. No entanto, o homem ruivo, cujo nome é Di Xiaofeng, há algo errado com ele, pois os músculos dele não são tão desenvolvidos, enquanto sua pele é lisa e limpa. Por causa disso, ele fala que qualquer um pode dizer que o Di Xiaofeng nunca passou por dificuldades. Então pergunta a si mesmo como um cara como o Xiaofeng pode permanecer vivo no apocalipse por tanto tempo. Um dos sobreviventes que ficou de vigia espreita o protagonista. Nesse momento eles escutam algo do lado de fora. O protagonista acorda a todos falando que algo chegou. O resto do pessoal acorda. Ele fala para sua irmã ficar por perto, pois pode ser perigoso. Aos outros ele fala para ficarem por perto se quiserem sobreviver. Um dos sobreviventes não gosta pelo fato do protagonista agir como líder. Outro sobrevivente do grupo o acalma falando que a chance de eles sobreviverem caso fiquem juntos é maior. Ao saírem para fora, dão de cara com uma horda de zumbis cercando o local. A Xiaoyu pergunta se poderia ver outro zumbi como aquele que eles encontraram. O protagonista fala para ela que caso seja um zumbi com o mesmo poder que o outro, eles o eliminariam de novo. O sobrevivente líder, o mais forte dos 4 sobreviventes, fala para o protagonista que caso trabalhem juntos eles podem quebrar a defesa e sobreviverem. Com isso, os 4 sobreviventes escolhem uma direção para atacar, usam suas habilidades e partem para a batalha contra a horda de zumbis. O protagonista analisa as habilidades dos 4 sobreviventes. Então fala que um tem pele de metal, o outro músculos aprimorados, enquanto sobre o poder do terceiro sobrevivente fica pensativo sobre o que seria a habilidade dele. Então pensa que a habilidade dele é se tornar um louco. Essa última habilidade há mais nada a ver, como um louco vai lutar contra uma horda de zumbis. Fala que a habilidade do 4º sobrevivente é até rara, pois é uma habilidade de materializar objetos, enquanto a do resto do grupo é de combate. No começo da batalha, os sobreviventes conseguem lidar com os zumbis que estão na fronte da batalha. O protagonista explica a eles para se espalharem em 2 direções e atrair os zumbis do meio para fora. Eles ficam sem entender, por isso, o protagonista somente diz para eles fazerem o que ele diz. Ele pede para sua irmã o fortalecer.
O protagonista dá um salto para a horda de zumbis, então desfere um ataque na horda de zumbis com sua lança com seu poder de fogo. Nesse momento uma forte explosão acontece. Os sobreviventes ficam impressionados ao verem o poder do protagonista. O líder dos sobreviventes percebe que a Xiao Yu está cercada, então grita para ela fugir dos zumbis. Ela, com o cutelo que adquiriu, acaba facilmente com os zumbis que a cercaram. O líder fica impressionado com a força dela. Já o Di Xiaofeng desvia de medo dos zumbis. No entanto, tropeça e cai. Os zumbis avançam para o atacar. A Xiao Yu comenta com o protagonista sobre o Xiaofeng. Ele fala que eles não poderão chegar a tempo. Nessa hora o Xiaofeng, vendo que não tem outro jeito a não ser usar sua habilidade, reclama que é o seu último conjunto de roupa. Nessa hora acontece uma explosão. Ele se transforma em um monstro mutante e sai matando os zumbis à sua frente. O protagonista percebe que quando ele se transforma a habilidade afeta o estado mental dele. Nesse momento uma sombra agarra o pé do protagonista. Ele fica surpreso, então ataca a mão com a lança. Foge. Os sobreviventes percebem que há zumbis mutantes com a horda. Um dos sobreviventes fala que já está no seu limite e não poderá aguentar por muito tempo. Uma cobra aparece por detrás do protagonista para o atacar. Todavia, ele é mais rápido e a mata. Com isso ele percebe que a situação está ficando cada vez mais difícil. Nessa hora um zumbi mutante que tem poder de controlar serpentes aparece na frente dele. O zumbi manda as serpentes para atacarem o protagonista. Ele, com seu poder de fogo, mata facilmente o zumbi mutante com uma estocada. Pega seu núcleo e o consome para ficar mais forte. O sobrevivente, que tem a habilidade de ficar louco, fica cansado e cai de joelhos no chão. Um zumbi morde o braço dele. Ele rapidamente levanta atacando o zumbi, o mandando para o chão. No entanto, o zumbi mutante com o poder de sombra aparece por detrás dele, o derruba e o mata. O líder grita o nome do sobrevivente. Porém nessa hora um zumbi morde o seu braço, não dando tempo nem para ele pensar sobre a situação. Ele derruba o zumbi com um golpe. O outro sobrevivente, com o poder de materializar armas, fala que não aguenta mais. Outro sobrevivente se pergunta se esse é o dia dele morrer. A Xiao Yu olha para eles com um olhar de preocupação, então fala para o protagonista que os sobreviventes não vão conseguir. Contudo, ele fala para ela ter foco, pois precisa se preocupar consigo mesma antes dos outros. O protagonista se pergunta o que está acontecendo, porque os zumbis não param de chegar. O Xiaofeng está matando os zumbis com facilidade. O protagonista percebe que ele está ficando mais forte, pois seu poder no começo da batalha era 10 vezes mais forte que um humano normal, agora nesse momento da batalha é de 15 vezes mais forte que um humano normal. Com isso pensa em aceitar o Xiaofeng como parceiro. Nessa hora ele escuta um barulho. Ele e a Xiao Yu olham para o prédio à frente e veem um zumbi mutante chefe. Ele salta do prédio, então cai um pouco à frente do protagonista e da Xiao Yu. Ele percebe que é um zumbi de nível 2. Logo fala para sua irmã ficar longe, pois não será fácil de derrotar. Em seus pensamentos ele percebe que não tem força suficiente para derrotar esse zumbi mesmo com o fortalecimento da Xiao Yu. Caso lute, os dois morrerão na batalha. O Xiaofeng, ao ver o zumbi-chefe, parte para cima sem pensar duas vezes, pois diz que finalmente encontrou um oponente digno. O protagonista tenta o alertar, todavia, é tarde demais. O zumbi-chefe o agarra pelo pescoço. Ele grita. Nessa hora ataca a cara do zumbi-chefe com suas garras, o ferindo no rosto. Este o larga rapidamente. A Xiao Yu pensa rapidamente, então usa seu poder de fortalecimento no Xiaofeng. Ele percebe um aumento de poder repentinamente, então fica sem entender de onde vem tanto poder. Ele olha para trás, logo percebe a Xiao Yu o ajudando. Com isso ele chama o zumbi-chefe para cair na porrada, enquanto zoa ele. Hahaha, esse personagem até agora é o melhor que apareceu. Os dois dão um passo à frente. O zumbi-chefe é o primeiro a desferir um ataque. No entanto, o Xiaofeng desvia. Ele contra-ataca dando um golpe nas costas do zumbi-chefe. Nessa hora ele percebe que não causou nenhum dano, pois a pele do zumbi é muito dura. O zumbi-chefe age rapidamente, lhe dando um soco no estômago que o manda para longe. O protagonista, vendo que o Xiaofeng está tendo dificuldades, pergunta a Xiao Yu se ela pode aguentar a duplicação. Ela faz um barulho dando o sinal que aguenta.
O protagonista se autoduplica e vai matar zumbis para achar núcleos evolutivos. Após um tempo matando zumbis, ele acha núcleos evolutivos de alto nível. Então pede para Xiao Yu os fortalecer e os duplica. Então vai até ela para ela consumir os núcleos. Contudo, ela não aguenta mais e cai de joelhos no chão de tão cansada que está. O Xiao Feng percebe que perdeu o poder. O protagonista, vendo tudo isso, consome os 4 núcleos rapidamente. Então o poder percorre seu corpo, enquanto ele suporta a dor de consumir tantos núcleos. Após esse momento, muitos zumbis estão chegando perto da Xiao Yu. Ele usa uma nova habilidade chamada incineração. Da sua mão sai um fogo branco. Olha aí, pessoal, nosso protagonista agora sim tá ficando forte. É agora que a obra começa de verdade. Logo o fogo branco consome totalmente os zumbis. Ele acha um núcleo evolutivo e dá para sua irmã o consumir para recuperar as energias. O zumbi-chefe agarra a cabeça do Xiao Feng e uma de suas pernas e as arranca fora. Ela, vendo tudo isso, lamenta e chora. O protagonista, vendo toda a situação, vai lutar contra o zumbi-chefe. Enquanto vai para a batalha, fala para Xiao Yu não usar sua habilidade de fortalecimento nele e a manda se proteger. O protagonista, ao chegar na frente do zumbi-chefe, o xinga, enquanto fala que vai matá-lo por ter matado seu potencial camarada. O protagonista fica de frente com o zumbi-chefe. Ele olha ao seu redor e vê muitos zumbis que conseguem pensar por si mesmos. Os 3 sobreviventes perguntam a Xiao Yu se o protagonista pode realmente derrotar o zumbi-chefe. Ela, por sua vez, fala que o seu irmão certamente poderá derrotar o zumbi-chefe, pois confia nele. Como irmã dessa protagonista, pode enfrentar qualquer situação. O zumbi-chefe grita para o protagonista. Ele começa a suar com a pressão da batalha. Nessa hora o zumbi-chefe pula para atacar o protagonista. Ele percebe que o zumbi é muito rápido. O ataque do zumbi-chefe quebra o chão com o impacto. O protagonista avisa para sua irmã e os sobreviventes para não caírem no chão, porque eles sofrerão lesões caso caiam, pois a força do impacto está percorrendo o chão do local. O zumbi-chefe se vira, então vai para cima do protagonista dando um soco. O protagonista desvia do ataque. Com isso ele percebe que o soco do zumbi-chefe destruiu a parede por detrás dele. Vendo isso, ele fica surpreso com a força do zumbi. Nessa hora o zumbi aparece atrás do protagonista e bate uma palma na altura da cabeça do protagonista, porém ele desvia. Ele percebe que não será fácil derrotar um zumbi de nível 2, o zumbi-chefe não dá tempo para ele ficar pensando e desfere um ataque. O protagonista se defende com a lança bloqueando o ataque. Contudo, o impacto foi tão forte que jogou o protagonista na parede. Ele sofre com o impacto. O zumbi rapidamente chega perto, então desfere uma sequência de socos no protagonista. Sua irmã grita de preocupação por ele. O protagonista reage com uma explosão com seu novo fogo. O zumbi grita de dor. Nessa hora ele salta com sua lança embutida com fogo branco. No entanto, o zumbi segura a lança com sua mão. O protagonista percebe que está em perigo. O zumbi joga a lança para o lado, agarra a cabeça do protagonista com a mão e bate com toda a sua força no chão. Todavia, o protagonista aparece por detrás do zumbi e lança o seu ataque. Incinerar. O zumbi fica com um buraco no peito enquanto queima até a morte. Os sobreviventes ficam surpresos ao verem a força do protagonista, então se perguntam como ele pode ser tão forte. O protagonista olha para o núcleo do zumbi-chefe, então olha para os zumbis que estão no local. Eles simplesmente fogem ao verem o protagonista. Após os zumbis fugirem, todos veem o Xiao Feng se levantar. Todos olham para ele espantados. Um dos sobreviventes fala que viu a cabeça dele ser esmagada. Ele confirma que isso aconteceu, então pergunta se ele poderia ter um corpo imortal. Eles ficam sem entender, enquanto Xiao Feng zoa que ele pode ser alguém que pensa com a cabeça de baixo. Hahaha, esse cara deixou o clima da história mais leve. O protagonista alerta que apesar de ele ter um corpo imortal não significa que ele não pode morrer, pois caso leve muito dano em um curto período de tempo, talvez não sobreviva. Então fala que é a hora da colheita.
enquanto lança seu fogo para destruir os corpos dos zumbis para pegar os núcleos evolutivos. O protagonista usa sua habilidade nos corpos dos zumbis para sobrar somente os núcleos evolutivos. A Xiao Yu pergunta por que o fogo dele é branco. Ele explica que isso é o resultado da evolução que ele teve quando passou para um humano evolutivo de nível 2. Fala ainda que o fogo branco transforma instantaneamente os inimigos em cinza, os corpos dos zumbis somem e o chão fica cheio de núcleos evolutivos. A Xiao Yu começa a colher os núcleos evolutivos. O sobrevivente-chefe fala que é injusto, pois ele e os sobreviventes estão arrebentados e colocaram suas vidas em risco apenas para sobreviver, enquanto os dois podem simplesmente incinerar seus inimigos e pegar os núcleos evolutivos facilmente. É meu amigo figurante, vida de um figurante não é fácil. No entanto, fazer o quê? Após um tempo eles vão para um galpão. Lá o protagonista e a Xiao Yu estão fortalecendo e multiplicando os núcleos evolutivos. Enquanto fazem isso, o protagonista pensa sobre um zumbi do tipo mutante imortalidade, pois na sua vida passada ele ouviu falar sobre um poderoso zumbi que era chamado de o Rei Zumbi. Conta que ele era tão poderoso que nem mesmo 1000 homens poderiam derrotá-lo. Ele lembra que esse zumbi era tão poderoso que vários abrigos tiveram que se unir para lidar com ele. Mesmo assim, muitos morreram para o derrotar. Todavia, quando todos pensavam que esse assunto estava acabado, o zumbi rei ressuscitou dos mortos poucos dias depois e qualquer um que tentava se opor a ele morria. Então, pensa que caso não tivesse interferido na luta de agora, o Shao Feng teria morrido e se tornado um zumbi ou seria absorvido por outro zumbi e este teria se transformado naquele rei zumbi aterrorizante. A Xiao Yu percebe o protagonista, olhando para o Shao Feng, então fala que talvez ele poderia estar interessado. Hahaha, o protagonista tá perdendo a moral e respeito pouco a pouco. Ele a repreende e fala que somente está pensando na habilidade dele. Ela zoa com ele enquanto rir da situação. O Shao Feng, vendo a situação, pergunta o que está acontecendo. O protagonista vai falar com ele e elogia sua habilidade, então faz uma proposta de se juntar ao grupo. O Shao Feng fica sem palavras, com isso agradece o convite, contudo, recusa falando que finalmente conseguiu a liberdade que nunca poderia ter antes desse mundo. Por isso, diz que não quer ficar preso a nada para poder explorar o mundo sem restrições. O protagonista fala que entende e respeita a decisão dele. Os dois se despedem do Shao Feng. Indo para a saída do local, a Xiao Yu fala para o seu irmão que ele é muito azarado, pois fez 2 convites e teve 2 rejeições. Chegando na saída, eles encontram os 3 sobreviventes restantes. O protagonista dá a eles um saco que contém 30 núcleos evolutivos, pois deu 20 núcleos para o Shao Feng. O líder fala que não sabe como pode aceitar esse presente. O protagonista fala que agora é um humano evoluído de nível 2, enquanto sua irmã logo conseguirá evoluir rapidamente para um humano evoluído de nível 2. Por isso diz que esses núcleos são mais importantes para eles. Ouvindo isso, o líder aceita de boa vontade e agradece. O protagonista fala que não irá incomodá-los, porque eles têm os seus próprios caminhos, então diz que um dia eles ainda vão se encontrar novamente. O protagonista deve ter ficado traumatizado de convidar pessoas para fazer um grupo com ele. Obrigado por chegar até aqui, agradeço de coração. Peço por favor, caso queira mais resumos, para deixar o like, inscreva-se e deixe o comentário para me incentivar a fazer mais vídeos. Fique com o recado que gravei no final. Valeu! Fala pessoal, beleza? Aqui é o narrador do canal Área Mauá. Então, não está sendo muitos vídeos ultimamente, porque eu tô com muita matéria da faculdade acumulada, fora outras coisas que eu tenho que fazer. Porém, eu prometo que eu vou me empenhar mais para produzir mais vídeos e postar muito mais até o final do ano.